Hi Brasil! Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro aqui, o seu nerd leprechal, seu visconde de sabugosa do mundo nerd, o duende brazuca, o duende verde e amarelo. Hoje, pessoal, o vídeo é sem roteiro, não preparei nada, só vim aqui para falar de uma polêmica que tá rolando com o trailer da Supergirl. Roda a abertura pra gente começar essa resenha. Então, pessoal, se não é polêmica, não é internet, né? Se não é polêmica, não é o YouTube. Saiu recentemente, pessoal, a Warner Bros. Está aí sendo comprada pela Netflix. Lançou recentemente há 8 dias, há uma semana atrás mais ou menos, eu acho. Tomar um café? Pode tomar um café antes? Cafezinho. Ela lançou, pessoal, o trailer da Supergirl. O comecinho do trailer, galera, vamos... Deixa eu ajeitar minha bengala mística desta Ireliré Brasil. Aqui, esse comecinho do trailer, galera, ele mostra aquela vitrola, né? Eu já fiz os meus comentários do trailer, né, num outro vídeo. Se você tiver interesse, dá uma olhada no canal, que eu faço... meus comentários do que eu achei do trailer, né, no geral, quais são as minhas expectativas sobre o trailer, né. Mas esse comecinho aqui, pessoal, tem o Krypto indo até a vitrola. É uma coisa meio retrô, lambendo uma garrafa de bebida, né. E na sequência ele vai até um buraquinho e tem um jornal, Superman salva a cidade, explosão de reator nuclear. Tem aqui. E o que acontece nessa parte? Essa parte que tá gerando a polêmica. O Krypto dá uma mijada, daquela marcada de território no jornal, no ambiente, né? Vou voltar porque é só essa a parte que me interessa. Ó, ele dá uma mijada e corta pra cena dela acordando. E a Supergirl aprova, né? Ela fala muito bem, fez tudo, quase tudo no jornal dessa vez. Como se ela estivesse ali treinando ele pra fazer. No YouTube, na internet, nos canais nerds, como este aqui que vos fala, está rolando uma polêmica, aquela polêmicazinha polêmica sobre essa frase aqui, né? Essa frase não, essa cena. Muitos estão falando, né, que é uma certa... ele está urinando nos valores do Superman, nos valores tradicionais da família brasileira. Deus, pátria e família, porra! Estou com a camisa do Brasil de propósito. E estão falando que essa cena, ele está urinando em tudo que o Superman representa. Alguns canais que eu vi falaram que é um deboche ali ao Superman, que não precisava fazer essa cena. Os fãs que consomem há 80 anos de história do Superman ficam ofendidos com isso, de estar urinando, acham que é desnecessário essa provocação do James Gunn e que não precisava. Muitos estão falando que não precisava. Outros canais, eu acompanho bastante o pessoal do MRG, do Matando Robôs Gigantes. Teve um dos integrantes, lá, se não me engano, foi o Didi Braguinha, que ele achou uma cena normal. Só um cachorro que você não controla mesmo, que ele mija em todo lugar. A gente já estava entregue no filme do Superman, que ele é um cachorro ali rebelde que
sabe, não tem bem parecido talvez com a dona, né? Muitos dizem que os cachorros parecem com seus donos. Então ele é assim, não está adestrado, vamos assim dizer. Essa foi a opinião do Didi Braguinha, se eu não me engano, no Matando Robôs Gigantes. O que eu acho, pessoal? Primeiro, quem acha que o James Gunn tá desrespeitando o Superman, eu acho que não assistiu o filme do Superman, né? Essa pessoa que acha que ele tá aí debochando dos valores do Superman. Ele, no meu ponto de vista, pode ser que você discorde, pode ser que você concorde, comenta aí se você tá achando que eu falo só bosta. Ele foi bastante respeitoso com o Superman, foi o primeiro filme do DC Studios, na verdade do DCU, né? É o primeiro filme inaugural que inaugura um novo universo ali pós aquele desastre, na minha opinião, do Zack Snyder. Não é horrível, não é um lixo tudo, não acho um lixo. Tem uma coisa ou outra que são legais, mas no geral eu acho que o Zack Snyder não entende ali como que os personagens fazem sucesso e como que as pessoas consumiram eles por tanto tempo, renovando mesmo com várias narrativas diferentes. Por que a gente consome tanto esses heróis, né? Norte-americanos. Voltando aqui, o que eu acho é que o James Gunn respeita muito. Ele sabia que o pilar da DC é o Superman, no meu ponto de vista. Mesmo o Batman vendendo mais quadrinhos, sendo um produto como marca que vende mais, o pilar, no meu ponto de vista, é que lia os quadrinhos da DC, que leio até hoje os quadrinhos. Um leitor mais casual, tá? Não sou aquele que lê tanto quadrinho assim. Mas ele foi extremamente respeitoso com o Superman, respeitou ali uma essência, um Superman inspirador, bondoso, aquele escoteiro, como a gente ouviu, às vezes o Batman chama ele. O filme do Superman trata ele com muito respeito. Você pode não ter gostado, Shadow, como eu, tenho minhas ressalvas, tá? Se fosse pra dar uma nota, era uma nota 6 ou 7. Mas eu acho que ele acerta no Superman. O Superman tá sensacional nesse filme, né? Alguns falam que o Senhor Incrível roubou a cena, ou que o Guy Gardner roubou a cena. Eu não acho, gente. Eu não acho que ele tenha... Que esses personagens, mesmo que foram bem trabalhados, o Guy Gardner e o Senhor Incrível... É que eu não consigo falar Senhor Incrível, eu falo Mr. Terrific. Pra mim o Senhor Incrível é o da animação. Lá da família vermelha e preta. O Mr. Terrific, ele pra mim, eles não roubam a cena. Eu acho que ninguém chega a roubar, tem seu destaque, o Lex Luthor, a Lois Lane também tá discreta, mas o Superman pra mim é o ponto ali do filme, é ele que leva o filme, é ele que discorda dos métodos da Gangue da Justiça, é ele que intervém lá em Jahanpur, se eu não me engano, é o nome da cidade, é ele que leva o filme e ele tem o David CorelDRAW lá, o Sweet CorelDRAW, ele tem o seu carisma. Não acho que os outros personagens roubem a cena, mas aí é um ponto de vista de cada um, né? Eu acho que essa cena, gente, do Krypto urinando, como o cachorro é dela, né? E ele retrata ali, tem essa ideia de que o cachorro retrata o dono, né? Eu acho que condiz com a construção da personagem. A gente não pode esquecer que ela não chega a ser antítese, né? A antítese do Superman é o Darkseid, gente. Calma, eu vi alguns títulos que tava assim, antítese do Superman. Não é, a antítese do Superman, o oposto do Superman, a ideia contrária pra mim é o Darkseid. É isso, total escuridão, né? De Apocalipse contra o Sol, né? Então não é assim também. Eu acho que é importante você diferenciar os dois personagens para que não aconteça aquilo dela ser uma sombra, ela ser um Superman de saia, né? Ser um Superman feminino. Eu não quero que isso aconteça. E eu prefiro também, gente, que o arco dela, que eles vão desenvolver aqui, talvez dela respeitando mais os valores do Superman, o que ele representa e o que ele acredita, a bondade dos seres vivos no geral, eu acho, né? Não só dos terráqueos, onde ele vive, mas que ele acredita num outro caminho, caminho de gentileza, como ele fala, né?
ela entendendo isso, né? O Superman, de certa forma, inspirando ela a ter mais paciência e tal. Mas eu não quero que ela seja igual, que ela acredite piamente nesses valores dele. Ela precisa ser uma personagem diferente, gente, senão não tem graça. Então eu acho que essa cena dele urinando é uma provocação do James Gunn, talvez uma brincadeira, uma zoeira, com os valores tradicionais, assim, que o Superman meio que representa, norte-americano. Só mais um café. É de propósito, provavelmente pra gente ficar nessa discussão, discutindo sobre essa polêmica, pra gerar polêmica. Provavelmente é, né, que ele mija bem na foto do Superman. Mas eu acho que é condizente com a personagem. A gente não pode esquecer que ela não foi criada por pais numa fazenda, por um pai e uma mãe, aquela coisa bem fazenda tradicional, daqueles valores norte-americanos. Ela não teve essa criação. O Clark, ele é órfão de um conceito, de uma ideia, de algo que ele nem sabe exatamente o que é, não ser pela fortaleza da solidão, por alguma... No universo de James Gunn, só por aquele trecho do Bradley Cooper lá de Jor-El e a outra mina que eu esqueci o nome da atriz, de Lara. Você tem ali a tecnologia de Krypton. Então ele é órfão de um conceito. A Supergirl viveu em Krypton em algum momento e ela tem ali o luto, ela vive a perda do lar. É muito diferente se você pensar em conceitos de imigração, pode ser uma das mensagens do Superman, dos criadores ali, são imigrações diferentes, né? É um que não conhece de onde veio, meio que aquela questão de um órfão que quer saber, né? Da onde eu vim, porque meus pais me abandonaram, tal. O Superman, ele representa um pouco isso, um órfão que tem anseio de saber sua origem, de verdade, né? A Supergirl não, ela perdeu, né? Ela se torna ali, você vê que talvez ela já na adolescência ela perde a mãe pelo trailer, né? Ela tem a cena ali de um funeral branco, me parece que ela perde algum familiar. Então ela é uma traumatizada e ela não tem essa estrutura familiar adotiva que o Clark teve. Então é natural que ela seja diferente e essa cena talvez seja para representar isso. A rebeldia, pessoal, geralmente ela nega valores anteriores, né? Esse conflito que a gente tem muitas vezes de gerações é justamente seja por uma rebeldia, pela rebeldia mesmo, porque não quer seguir o que os pais foram, que é a coisa normal meio de adolescente, para contrariar os pais, que acham que são mais inteligentes, né? Chamados de aborrecentes. Ou seja, porque você realmente discorda daquilo que veio em tradições e em costumes anteriores. Aquilo não serve para você, o mundo muda, as coisas mudam. E eu acho que aqui há uma representação disso. Mesmo que hoje em dia, como essa rebeldia, ela tá meio igual, todo mundo já sabe exatamente o que é ser um rebelde, tá meio que até meio fora de moda, talvez, essa rebeldia, assim. Tanto que o novo rebelde, como todo mundo, as coisas estão muito mais livres hoje em dia, as mulheres conquistaram seus lugares, agora elas transam com quem quer transar, você tem aplicativos. Há uma liberdade muito maior do que havia nas décadas passadas. Então, às vezes, algumas coisas que eram rebeldia nos anos 80 e 90 ficam até meio... Não sei qual a palavra certa que eu posso usar, mas ficam até meio cafonas, né? Você vê que o visual do Lobo, por exemplo, é de rebeldia dos anos 80, né? Colete de couro, rock. Parece claramente um vocalista, um integrante da banda Kiss, né? Aquele visual do Lobo. Provavelmente quem criou estava pensando nesses roqueiros que se pintavam a rebeldia, o sexo, drogas e rock and roll. Mas isso acaba envelhecendo, né? Quem que usa ainda sexo, drogas e rock and roll para sinônimo de rebeldia? Difícil, né? Você vê que o Superman, no filme dele, ele já fala que talvez a rebeldia hoje, ser punk rock, seja a gentileza, né? Então há uma rebeldia diferente. Hoje a gente percebe, às vezes, uma rebeldia, um retorno
aos valores anteriores, né? Porque ficou tão normal a rebeldia que você já não enxerga o rock, às vezes, ou as drogas, o sexo, como tá tão mais facilitado isso. E aqui nem é uma crítica de valor, pessoal. Se é certo ou se é errado, cada um com a sua vida, com o que você acha que é melhor pra você, tá? Não tô fazendo nenhum juízo de valor aqui. Só tô explicando como que eu vejo, né? Que às vezes há rebeldias conforme o passar do tempo e essa roupa do lobo até já não é mais a rebeldia de hoje, né? Mesmo que ela seja um puta visual maneiro, é um puta personagem legal, mas ela já não representa essa rebeldia. Você já olha pra um visual assim, ninguém mais é rebelde dessa forma. Então você tem às vezes um retorno para os valores anteriores, meio cristão, conservadores. Isso às vezes fica parecendo a rebeldia de hoje é você retornar para os valores anteriores, porque há outro status quo, há outros valores dominantes, valores de liberdade, de aceitação, e tem muita gente, os reacionários, voltando pro... Essa é a rebeldia de hoje, é você voltar para valores anteriores. Quem estudou um pouquinho de história da arte, você via esse movimento de... havia um tipo renascimento, por exemplo. Você tinha o renascimento e depois você vem com o impressionismo, que ele quer romper com esses valores aqui do renascimento. Ele quer tratar de movimentos mais fugazes, mais rápidos ali na história da arte. Aí pós-impressionismo ali ainda é uma consequência, mas aí depois vem movimentos que querem retornar pro clássico, pro neoclássico. Você vai vendo, e a história da arte é sempre assim, é um movimento tentando contrapor o outro, né? E a rebeldia, com o passar do tempo, você vai percebendo que ela é sempre o oposto ao que é o normal. E eu tô curioso para ver esse arco dela, como que vai ser? Ela vai aceitar os valores, mas eu prefiro que ela se mantenha um pouco algum tipo de contraponto ainda, que ela mantenha um certo pessimismo. Tô querendo ser feminista e nada, mas ela representar uma certa rebeldia feminina contra os valores de uma sociedade dominada por homens, eu acho que faz um sentido, entendeu? O Superman é um homem branco ali que representa tudo, né? Os valores. E eu acho que faz sentido ela se contrapor para você ter camadas de diferenciação, para ela não ser só um Superman de saia. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham ruim isso? Normal, é um ponto de vista de vocês. Todo o direito se vocês discordarem e achar que ela tinha que ser parecida com o Superman. Mas eu acho que aí não faz sentido. Eu prefiro personagens que se diferenciam para que ela tenha sua própria impressão digital, que ela seja única e particular, né? Já é difícil por ela ter o mesmo uniforme, as mesmas cores. Eu gostava, inclusive, de ver aquela Supergirl da animação, que ela tinha a parte de cima branca. Eu achava que isso dava um... E ela também ela era mais enfesada, mais representando ali um ímpeto de juventude. Eu gostava porque eu acho que diferenciava bastante do Superman. Eu acho que eles poderiam aqui, inclusive, depois fazer uma mudança do uniforme dela. Não sei o que vocês acham, se também ficaria plasticamente interessante no cinema. Mas eu gostaria de ver como eles fazem com o Superboy. O Superboy ali do Connor Kent, ele tem só uma calça jeans, o uniforme é preto, uma camiseta preta e... Ele ficou uma coisa mais urbana ali, o Conan, até na animação da Justiça Jovem, né? E eu gostaria dessa diferenciação para que a personagem fosse mais interessante. Eu não me incomodo com essa cena do Krypto urinando, o cachorro é dela, né? O Superman só tava cuidando do cachorro. E eu acho que a cena é para ilustrar isso, que ela não gosta tanto, ela é pessimista. Eu sei que o pessoal vai falar que vão dar essa desculpa que ela é mais depressiva. Mas representa, gente. É bom que você diferencie os dois personagens. Tire essa liga dela. E o arco dela talvez seja aceitando, entendendo que ela também precisa ser uma heroína. Que haverá... Que eles têm pontos mais em comum do que divergências. E que o grande ponto em comum vai ser os vilões que vão vir. Vai ser o Darkseid, o Brainiac. Gente que odeia qualquer tipo de
de humanidade, né? Seja ela de um ponto de vista ou de outro, mesmo que você discorde dos pontos de vista, há em comum a vontade de fazer o bem entre o Superman e a Supergirl. Essa ponte entre os dois, mesmo que às vezes seja uma feminista e um conservador, o ponto de fazer o bem, de pensar nas pessoas e de não querer que o seu valor seja imposto ao outro, que eu acho que isso deveria estar ali representar, e de conciliação, que eles devem enfrentar um mal maior, que é o Darkseid, que é o Brainiac, que é o Coringa, sei lá, a porrada toda de vilões que cada um vai ter, ou o próprio vilão sem graça que vai aparecer no filme dela, que eu esqueci o nome, é Craig, esqueci. Ou o Lobo, talvez, eu espero que eles abordem o Lobo, não queiram migrar o Lobo para ser um anti-herói, um super-herói, que ele seja um vilão. O anti-herói eu aceito, vai ser um anti-herói, mas que ele age ali pelos interesses, que mantenha o Lobo como um caçador de recompensas. Ele quer dinheiro, ele quer, sei lá, beber, ir pro bar. Ele precisa ser um personagem, não migrar ele pra um Deadpool, pra ser um herói, migrar como estão tentando fazer na série do Pacificador. O James Gunn tá falhando. O ruim é que, mesmo nem é o James Gunn que vai dirigir, mas o filme parece um filme do James Gunn, né? Esse é o problema, falta talvez uma assinatura do diretor para se diferenciar um pouco. Mas eu acho difícil com o James Gunn sendo o cara controlando todas as marionetes do DC Studio. O que vocês acharam, pessoal, dessa cena do Krypto urinando no jornal do Superman? Vocês acharam ofensivo? Urinar nos valores do Superman? Faz um comentário aí, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo ou feminista, ou conservador, que adora Supergirl, que adora Superman, que adora os dois, que não adora nenhum deles, e que acha que essa cena, que a urina corrói os valores conservadores. Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal. Fui!